a honra, a glória, o louvor e a adoração, ó Pai. Ô Santo Espírito, move de maneira especial, que essa palavra possa ir no mais profundo de cada coração, que possa, ó Deus, tocar nas nossas almas, possamos, ó Deus, ter uma compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Louvado seja o teu nome. Podeis assentar, queridos. Quando eu recebi esse convite para ministrar a palavra hoje, e o pastor até comentou que era para a liderança, eu pensei exatamente nessa palavra. Quando o apóstolo Paulo escrevendo ali, essa carta a Timóteo, ao seu discípulo, e aqui eu quero destacar as dimensões da liderança. Eu quero falar aqui sobre as quatro dimensões básicas da liderança. A primeira, líderes eficientes precisam influenciar pessoas acima deles. Quando a gente lê um texto lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, eu gostaria que você viesse para Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Todos encontraram, amém? Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aqui a gente já percebe exatamente que José, ele influenciou a vida de Faraó. Faraó, vendo a vida de José, viu algumas virtudes, algumas qualidades. Este estava acima dele, Faraó. Mas José, na verdade, ele foi o mentor aqui de Faraó. Ele, de uma certa forma, ele era um líder eficiente. E um líder eficiente precisa liderar pessoas que estão acima dele. E foi exatamente o que aconteceu com José. José, ele era um homem que ele era mentor ali de Faraó. Hora e outra, Faraó pedia um conselho, procurava José para interpretar sonhos, porque de uma certa forma, Faraó ali, ele percebia que José era um homem diferente. Ele percebia que na vida de José havia algumas qualidades que ele sentia seguro e confiava, a ponto de chegar, hora e outra, em Faraó, em José, e pedir algum conselho ou que interpretasse algum sonho. Às vezes Deus vai nos colocar em situações como essa, como colocou José, mentoreando um homem que estava acima dele, hierarquicamente falando. Às vezes Deus vai colocar pessoas que aí fora está talvez numa posição social privilegiada, diferente da sua. Eu lembro uma época que eu fazia um culto ali na igreja metodista, ali onde tem a capela, ali no Isabela Henrique. Toda terça-feira eu reunia ali com o comando da polícia. E eu ali ainda era seminarista da igreja. Eu era seminarista e toda semana eu estava ali reunido com o comando da polícia, pregando para coronéis, capitães, tenente, sargento, comando da polícia. Eu confesso que às vezes quando eu ia para ali, falava assim: mas Senhor, logo eu, tantos pastores na igreja lá, e logo eu indo ali ministrar para aqueles homens.
mas Deus havia me escolhido para estar ali. Deus realmente me colocou naquela posição para mim estar cuidando daquelas pessoas. Então, há momentos, querido, que Deus vai nos colocar diante de pessoas grandes aos olhos da sociedade aí fora. Amém? O líder é aquele que influencia pessoas pelo exemplo. A vida de José falava, irmãos. A vida de José falava. Então, há momento que o líder, a sua própria vida, vai estar falando com as pessoas. Então, o líder, ele vai influenciar pelo seu exemplo, pelo seu ensino fiel às Escrituras, pela vida de oração, e bem como pelo profundo espírito de serviço a Deus e ao próximo. A gente percebe que a vida de José falava, porque José, com certeza Faraó estava percebendo a vida de José o tempo inteiro, estava percebendo o comportamento desse homem, via que ele era um homem de oração, via que ele era um serviçal, ele era um homem que estava sempre ali, servindo, com alegria, com gozo na sua alma. Esse homem o tempo inteiro estava olhando a vida de José. Certa feita, um teólogo chamado Agostinho falou assim: pregue o evangelho, mas se possível, fale do evangelho. O que Agostinho estava querendo falar com essa frase? Exatamente, mais que pregar a palavra, é você viver a palavra, que a sua vida possa falar. E o líder, às vezes, ele vai falar exatamente pelo seu testemunho, pela sua vida piedosa, pela sua vida comprometida com o Senhor, pela sua vida de oração. Vai falar, querido. Eu estava assistindo um filme há pouco tempo, do Mahatma Gandhi, e o que me chamou a atenção nesse filme foi exatamente uma parte quando ele chega na África do Sul, e ali começa a caminhar na calçada, e havia ali um conflito de branco com negros. Os brancos não deixavam os negros andar nas calçadas. Em determinado momento, o Mahatma Gandhi, ele começa a sentir na pele a discriminação. E ele começa, aquilo ali começa realmente a vir uns questionamentos na sua alma. E ele começa realmente a pensar, fala, não, as coisas têm que ser diferentes aqui, não pode ser desse jeito. E ele começa ali a levantar uma bandeira contra aquela discriminação, contra aquele preconceito. E ali pensa que não. Ele passa a conhecer um padre. E quando eles estão andando numa calçada, aí o padre era branco, e vinha dois rapazes de lá para cá, e assim com ar de com o rosto, aquele semblante de querer realmente agredi-los. E ele firma os passos e continua andando, e o padre fala, olha, eles vão bater em nós, eles vão nos agredir, mas ele continua firme. E ele começa realmente a falar, espera aí, que cristianismo é esse? Jesus, a marca maior do ministério dele era o amor. E por que essas pessoas se dizem cristãos e no coração deles, eles nutrem a violência, o
preconceito, a discriminação. Tem que mudar. E ali aqueles cristãos, eles não influenciam em nada. Eles não chamam atenção pelo o que está no coração, seria o amor de Deus. Realmente as pessoas que chegam ali não conseguem ver ali o Cristo que está naquelas pessoas, que tanto elas falam de Cristo. Ou melhor dizendo, essas pessoas, elas não estavam influenciando. Porque de uma certa forma, o coração estava alimentado pelo ódio, pelo preconceito. Ou seja, nós somos melhores do que eles. Tem hora que eu fico pensando assim, será que nós, como cristãos, como igreja, às vezes não temos vivido dessa forma? Espera aí, eu sou melhor do que o outro. Ah, mas o outro bebe, o outro fuma. Às vezes passamos perto de uma prostituta, está com pomba-gira, eu tenho que passar para o outro lado da calçada. Passa perto do drogado, né? Que fulano ali, eu não quero conviver com ele. Será que de fato a nossa vida está influenciando? Será que de fato a nossa vida tem falado? José influenciou Faraó no Egito. Daniel influenciou os reis da Babilônia, do Império Medo-Persa. As pessoas, quando olhavam para Daniel, via algo diferente. Daniel escolheu não contaminar com as iguarias do rei. E é tão interessante que eu estava lendo o livro de Daniel, determinado momento, chega ali o secretário do rei, os mordomos, e tenta convencer ali, de uma certa forma, a Daniel ter que comer daquelas iguarias. Mas Daniel fala assim, olha, pode deixar que nós não vamos comer. E é tão interessante que o mordomo fala, olha, mas espera aí, se você não comer, a minha cabeça vai rolar. Sabe por quê? O rei vai perceber que vocês estão magros, vocês estão fracos, vocês estão diferentes dos outros. E Daniel continua afirmando, não, nós vamos permanecer assim. Nós não vamos comer. Questão de posição. O apóstolo Paulo também sempre influenciou as pessoas que estavam numa posição acima dele, seja no aspecto político ou religioso. A vida de Paulo falava. Aonde quer que Paulo passava, ele contagiava as pessoas. Paulo ele não deixava de pregar o evangelho porque ele cria que o evangelho era o poder de Deus. Ele não deixava de pregar o evangelho porque ele sabia que o evangelho era as boas novas. Ele sabia que eram as boas notícias. E é tão interessante, querido. Você já percebeu alguém quando recebe uma boa notícia, como que fica com o coração? Fica com o coração tão assim cheio, tão satisfeito, com a alma tão alegre, saltitante. E parece que nós temos as boas novas, mas dá a entender que a gente não tem as boas novas. Sabe por quê, querido? Não sei se você já percebeu, todo dia, no jornal Super, na primeira página, você pode até assim, torcer que sai sangue. Só tragédia. E o povo está comprando. É um dos jornais que mais vende hoje, é o Super. Sabe por quê? As pessoas já ficam com a mente aguçada, falando assim, eu tenho que comprar aquele jornal,
eu quero ver mais uma tragédia. E às vezes nós que temos as boas notícias, temos dificuldade de levar para as pessoas. Quantas pessoas, amados, que estão aí, querendo ouvir as boas notícias, porque só ouve notícias más. E às vezes pessoas que estão do nosso lado. Ontem eu fui fazer uma visita a uma pessoa no hospital. Cheguei lá, comecei a pregar para ela. Fiz o apelo, ela aceitou Jesus. A outra do lado, fiz o apelo, também aceitou Jesus. Sabe por quê, querida? As pessoas, elas estão carentes. Elas estão sedentas. Elas querem ouvir boas notícias. Porque a gente liga a televisão, acessa a internet, a gente só vê notícias, só tragédias e tragédia. Quem não submete a liderança, dificilmente sabe liderar outros. Quem não se submete à liderança, dificilmente sabe liderar outros. Irmãos, isso aqui é fato. Quem não submete liderança, não consegue liderar ninguém. Irmãos, foi uma das coisas que eu aprendi no começo do Evangelho. Eu tinha que obedecer a minha liderança. Independente como eu pensava, se eu pensava diferente, mas eu tinha que obedecer a minha liderança. Se você quiser levantar a minha ficha dos meus líderes, você vai chegar e você vai sempre ver falando, olha, não, realmente ele era obediente. Agora, há pessoas que não querem submeter a liderança. Há pessoas que já acham que sabem demais. Irmãos, eu gosto muito de uma frase do filósofo Sócrates,